Oi, gente, muito boa tarde, eu sou o Darcio Cavallini, estou aqui com muito prazer hoje prazer renovado, diante de mim aqui Plínio de Souza, essa figura maravilhosa amiga, e o Tomás, o homem que sabe tudo que faz, deixando tudo redondinho na técnica, porque hoje excepcionalmente eu estou fazendo um programa daqui de São Paulo, isso mesmo, viemos passear pela terra da garoa, e garoa mesmo, porque está chovendo lá fora, ficamos por aqui. Então hoje, como sempre, a gente vai falar do nosso trabalho. Como vocês sabem, o Instituto Biosegredo é um lugar para se aprender a viver, porque a gente trabalha com espiritualidade, sem religiosidade. Nosso trabalho trabalha com o espírito que é você, que sou eu, e sem os dogmas religiosos, sem misticismo, sem o lado esotérico, né? A gente trabalha muito mais pautado em técnicas criadas, técnicas terapêuticas que visam muito o lado científico, né? Ou seja, a coisa mais não metódica, mas a coisa mais olhada sem místico, né? Por exemplo, nós acreditamos que mediunidade não é nenhum dom divino, isso não é dom, é só um treinamento. Todo mundo nasce com esses dons. Como você nasce com o dom de falar, dom de cantar, dom de andar, dom de correr. Só que tem alguns que correm mais, né? O Bolt, por exemplo, corre 100 metros em menos de 10 segundos. Roberto Carlos tem uma vozinha pequenininha, na expressão carinhosa, mas canta muito, porque tem a energia do romantismo na voz. O Pavarotti já cantava muito mais forte, porque tinha o tom da voz. Mas tanto o Roberto Carlos como o Pavarotti, como eu, como você, canta. É uma questão só de... eu desafino. Você vai numa escola e você aprende a não desafinar. A sua voz pode não ser maravilhosa, mas você vai conseguir cantar. Da mesma forma que você não vai correr os 100 metros rasos no tempo do Bolt. Mas, com certeza, você vai correr os 100 metros rasos se você se determinar, começar a praticar, se preparar para correr os 100 metros, com certeza você vai correr os 100 metros. Então, o que eu estou querendo dizer, quando a gente fala de espiritualidade, eu não estou falando de mediunismo, eu não estou falando de divindades, não. Eu não estou falando de rituais. Eu estou dizendo que a mediunidade, que é o trabalho de telepatia, né? Ou seja, trazer informação do mundo espiritual para o mundo material, que é o nosso, é uma questão de treinamento, só isso. E o que o Instituto Biosegredo faz, com base na apometria, é exatamente isso. Nós fazemos o trabalho de trazer as informações do mundo de lá para o mundo daqui. E essas informações qualquer um é capaz de trazer. Basta você fazer um curso de apometria ou o curso de formação em terapias quantiônicas que a gente faz realizar, que é um curso de 1 ano e tem a característica de, nesse momento, ter uma turma em andamento que você pode entrar ainda no último final de semana de fevereiro, ainda aceita algumas vagas, em São Paulo, aqui na Vila Mariana, na Rua Pelotas, em Itatiba e Sorocaba. Você pode se inscrever ainda, que ainda dá tempo de entrar na segunda aula. O que você vai aprender nesse 1 ano? É uma vez por mês, um sábado e um domingo. Você aprende 24 técnicas diferentes, que são todas técnicas que você vai aprender o que você é como espírito e o que está fazendo aqui, sem dogmas, sem religiosidade, muito menos sem rituais. E o curso é muito interessante porque o curso não tem nenhuma apostila. O curso tem algumas indicações de livros para você tomar conhecimento do que você está fazendo, como o meu próprio livro, por exemplo, quando a gente ensina a técnica de apometria, que vai ser nesse último final de semana de fevereiro, eu vou ministrar o curso de apometria. Eu mesmo ministro para as 3 turmas, e essa aula excepcionalmente vai ser na nossa célula campestre em Itatiba, lá no meio do mato, onde a gente reúne todos os 3 grupos, de Sorocaba, de Itatiba e de São Paulo. E eu ministro exatamente nesse final de semana o curso de apometria
básica. É um sábado e um domingo. E o curso é muito interessante, porque você vai aprender na prática a desenvolver algumas mediunidades básicas, né? Para você poder trabalhar em apometria. E aprende, sabe por que aprende? Porque não tem teoria, não tem esse negócio do livro dos espíritos, o livro dos médiuns, que Kardec disse, nada disso. Nós vamos te ensinar técnicas muito simples, exercícios práticos muito simples, que você vai desenvolver, que basicamente é o desdobramento, que não é uma mediunidade, é uma questão anímica, né? Mas a clarividência você vai desenvolver a telepatia, que é a forma de você trazer a informação do mundo de lá para cá, ou seja, um espírito vai te passar a sensação que ele passa, o que ele está sentindo, e você consegue interpretar isso e traduzir em palavras ou traduzir em emoções mesmo. Isso é muito simples de fazer e, né, muita gente tem medo. Eu conheço muitos kardecistas que frequentam as casas, os centros espíritas kardecistas, têm medo de espírito, né? É a oportunidade. E esse curso, ele é aberto. Como eu vou fazer apometria básica, ele é aberto, além dos alunos da formação de bioterapeuta, é aberto também para alunos de fora, que você quer conhecer a apometria, é a oportunidade de fazer o curso junto com esse grupo. E o interessante é que a gente começa o curso no sábado, e quando chega no domingo à tarde, você já vai trabalhar a apometria. É isso mesmo, você já vai executar a apometria, você vai tratar a gente por apometria. Como? É você mesmo fazendo, você participando, não é outro não. Porque o curso é inteiramente prático, né? Muitos exercícios, e quando você vai ver, putz, eu estou fazendo isso, você está fazendo isso, porque é muito simples. Porque o convite à mediunidade, o convite à sensibilidade, o convite a colocar para fora aquilo que você tem, mas não sabe que tem, ele aparece em todos os momentos da sua vida, né? Eu costumo dizer, pô, e você que está perguntando aí, você está no carro aí, quer gravar o telefone? Você quer saber mais informações? Anota aí, o telefone é São Paulo 3520-0500. São Paulo 11 3520-0500. Quer melhores informações? Entra no nosso site www.institutobiosegredo.com.br, institutobiosegredo.com.br. Isso não só para esses cursos, mas vai ter um trabalho, por exemplo, agora, próximo aí, eu nem me lembro a data, porque se você entrar no site, eu pedir informação, você vai ter todas as informações mais precisas. Vamos ter um trabalho agora de falar da sensibilidade, de falar da mediunidade, de falar do processo espiritual de uma família, né? Então principalmente esse trabalho é voltado mais à criança. Então você que tem crianças de qualquer idade, né? Desde pequenos até os aborrecentes aí na faixa dos 12 anos de idade, por aí, e você tem dificuldade de dialogar, tá difícil de entender seu filho, tá difícil de você entrar num acordo com ele, porque você quer mostrar para ele o caminho mais correto que você já aprendeu, e ele é meio birrento, meio marrento, ele quer fazer do jeito dele, né? E fica disputando o poder com você, mãe, né? Para ver até onde você vai e tal. Esse é o momento de você compreender como lidar com essas crianças, porque vai ser uma oficina muito interessante, voltada à família mesmo. Então nós vamos fazer um trabalho no sábado e um domingo, onde os pais, pai e mãe, né, vão receber palestras individuais, vão receber tratamentos individuais, e a criança também. De outro lado, vai receber palestras, tratamentos, etc. E tem um momento do trabalho que todo mundo se junta em torno de fazer umas brincadeiras, mas fazer alguns equipamentos xamânicos, por exemplo. Construir uma flauta, construir um filtro dos sonhos, é um trabalho muito lindo. É diferente, não existe nada disso no planeta. Então, muitas das questões que o seu filho tem de irritabilidade, o processo que ele tem de ser hiperativo, com dificuldade na escola, ou ser muito introvertido, quase um autista, né? Ou a dificuldade mesmo que você está tendo na relação com o pai, com a mãe, com o filho, enfim, está meio confuso, meio tumultuado, não sabe como fazer,
embora exista todo o amor entre vocês e todo o carinho, toda a tentativa, experimente esse caminho. É um caminho novo e que tem dado um resultado fantástico com os trabalhos que a gente faz. É um trabalho muito bacana que vai desenvolver a Carol e a Bárbara, né? A Carol inclusive é psicóloga, enfim, mas muita gente boa, tá? Treinada e formada lá no Instituto Pio Segredo, que vai cuidar do lado espiritual disso e ao mesmo tempo emocional, mexer com as crenças para que o corpo físico se adapte à situação de viver em família junto. Trabalho muito interessante que você deve procurar, e o telefone é 35 20 0500. 35 20 0500. E como eu estava dizendo, a manifestação já das sensibilidades do que já é chamado mediunidade começa dessas formas. Na irritabilidade dessa criança, do nada de repente ele vira um turrão, não quero calçar o sapato, e nada por Cristo faz ele calçar o sapato, e ele briga, chora, esperneia, e do nada, e de repente ele esqueceu disso, né? Então são manifestações já dessa sensibilidade que precisa ser entendida para você poder trabalhar com isso, porque essas crianças índicos e as cristais principalmente são crianças que já vêm com essa sensibilidade muito aflorada. Nós já estamos na 4ª dimensão, cara, entrando na 5ª, e eles é que vão fazer essa preparação do planeta para entrar na 5ª dimensão. Nós fizemos da 3ª para a 4ª. Agora é a vez deles, e nós temos que aprender com eles. Como vai fazer? Vai falar com gente que entende. E essas manifestações aparecem de muitas formas. Eu tenho um caso aqui do meu amigo Júlio, que nascido em 1984, ele é de uma cidade aqui vizinha de São Paulo, ele é de Atibaia, e ele mandou nosso e-mail, porque nós temos um sistema de e-mail, é só você entrar no institutopiosegredo.com.br e você clicar lá no tratamento à distância, você vai receber uma avaliação gratuita para saber como você está, qual é o seu tipo de dificuldade, e você recebe a atenção de um terapeuta que vai te avaliar, e fazer o tratamento ou não fazer um tratamento é uma questão sua. Então esse procedimento, a avaliação prévia que nós chamamos, é gratuito e você pode fazer. Está com dúvida? Liga lá em São Paulo, 35 20 0500, e você vai tirar todas as suas dúvidas, porque se você necessitar de tratamento pessoal, presencial, que não pode ser feito à distância, aí vão te indicar a célula mais próxima para você, porque o Instituto Pio Segredo é uma franquia. Quem faz esse curso de formação de terapias quantiônicas tem direito a abrir uma franquia ou trabalhar no Instituto Pio Segredo como terapeuta profissionalmente, né? E hoje nós já temos células então em São Paulo, que é na Vila Mariana, perto do metrô Ana Rosa, em Itatiba, muito próximo da Universidade de São Francisco, em Sorocaba, no Jardim Santa Rosália, em Alphaville, na calçada Copos de Leite, que é ali no centro comercial de Alphaville, e já o Horto Florestal, na Rua do Horto, número 35, muito próximo do Horto Florestal, e recém-inaugurado agora Jundiaí, na Estrada da Malota, né, no caminho da Malota. E agora, 13 de março, próximo domingo, estaremos inaugurando a célula de Fortaleza. Então você que é da região de Fortaleza, por aí, é a oportunidade de nos conhecer. Você vai receber lá todos os tratamentos gratuitamente no dia da inauguração. Vai passar pela Photokiller, que é a grande novidade, a Photokiller digital, que nós somos os únicos que temos. Estamos vendendo a Photokiller, nós fabricamos a Photokiller digital, que é a única que existe. E estamos dando curso, inclusive, para terapeutas que têm interesse em agregar essa terapia da Photokiller no seu trabalho, está lá à disposição. Então, e mais células estarão inaugurando aí, com certeza Campinas, com certeza Tatuapé, Florianópolis, Santos, tem muita célula vindo aí pela frente, e vocês vão tomar conhecimento. Mas então, quando for o caso de ser tratado presencialmente, que é o caso do Júlio aqui, que eu estou vendo, que ele é de Atibaia, para ele é muito próximo Itatiba, talvez, né? Então, ele diz assim: meu caso é com relação à obsessão durante o sono. Tenho isso desde criança, que é diagnosticado como uma paralisia do sono. Isso é sentir presenças no quarto durante a noite, sonhos com grande grau de lucidez de vez em quando, ou seja, é um sonho real que ele está vivendo, né, como se estivesse acordado. Sentir-se flutuando,
ou seja, voando, né, pelo quarto. Porém, cerca de 1 ano e meio a 2 atrás, tive sintomas mais fortes, como sentir ser tocado. Então, alguém tocar nele no corpo, né? Ouvir pessoas falando perto da cama. É um verdadeiro assédio de sensação física mesmo, mas com o corpo imóvel, que essa é a paralisia do sono, né? É um diagnóstico da área da psiquiatria, se não me falha a memória. O sujeito está vendo toda aquela cena real, está vendo tudo acontecer ali, mas ele não consegue mexer o corpo. E ele percebe que ele não consegue mexer o corpo, porque ele perde o controle sobre o corpo físico e não pode fazer nada. A minha mãe também possui essa sensibilidade, mas para ela isso não passa de pesadelo. Ela sempre me ensinou a não dormir com a barriga para cima, porque dá pesadelo. E de fato me dá pesadelo dormir nessa posição. Isso é uma lenda, né? Um mito muito antigo que os antigos passavam, né? A barriga cheia, você vai comer e dorme de barriga cheia. Por que se fazia isso? Na verdade, é porque a criança, quando come muito e vai dormir, pode regurgitar à noite. Se tiver barriga para cima, pode dormir sufocado, né? Asfixiado, né? Pela própria comida. Então se recomenda deitar de lado. Isso é um mito, né? Não dorme de barriga para cima. Mas ele continua dizendo assim: mas agora faz um tempo que não tenho mais isso, depois que passei a orar os Salmos 23 e 27 antes de dormir, além de fazer o Pai Nosso. Porém, esse é um método que eu descobri. Não sei se estou me iludindo, pois o fato é que a minha concentração no dia a dia baixou. Há dias que sinto muita melancolia, preocupação e medo até de dirigir, por exemplo. Sou do tipo de pessoa que começou a gostar de filosofia, respeita e tenta aprender sobre todas as religiões, leio livro budista, espírita, católico, Bíblia, etc. Mas não trabalho com nada disso, é simplesmente um interesse muito grande que tenho, quase um hobby, ler esses assuntos. Tudo por conta do problema que eu tenho, que é a paralisia do sono. Sou católico apostólico de batismo, porém não frequento nenhuma igreja. Recentemente encontrei uma amiga de infância que entende mais, estuda sobre reiki e práticas terapêuticas holísticas. Tenho conversado bastante com ela a respeito e me calhou de ela falar sobre a Rádio Mundial e imediatamente fiquei sabendo do Darcio Cavallini, que sou eu. Ouvi e assisti a alguns de seus programas e fiquei sabendo do Instituto e seu trabalho muito sério, e eis aqui meu primeiro contato. Tenho muito mais a dizer, mas gostaria de saber se é possível fazer uma avaliação prévia para o meu caso. Moro em Atibaia, próximo a Itatiba, certamente marcarei uma consulta presencial, porém os dias da semana é complicado. Mas o Instituto Pio Segredo funciona no fim de semana. Exatamente o horário do Instituto Pio Segredo é das 14 às 22 horas, para facilitar o pessoal do mundo corporativo. Então tem trabalho toda a noite, né? Vai até às 22 e também sábado o dia inteiro, e quando tem cursos também sábado e domingo. Mas o caso do meu amigo Júlio aqui, eu já fiz uma avaliação prévia, nasceu exatamente logo que o problema dele aconteceu, deu início, startou logo no nascimento, porque já foi um trauma da mãe. Então, embora a gente ainda teoricamente não esteja vivo para alguns, né? Mas na verdade nós já estamos incorporados no corpo físico desde o momento da fecundação do óvulo, né? Que nasce a primeira célula. Nasceu a primeira célula, o seu corpo físico já existe, porque essa primeira célula já vem dotada da frequência vibratória, ou seja, da ligação com o seu mental superior, e tem ali a informação de toda a multiplicação para formar seu corpo físico. Então a primeira célula já é vida física, né? Então ali no período logo depois que nasceu, a sua mãe teve uma experiência dessa muito traumática, porque o trauma da sua mãe foi muito interessante nesse fato aqui. O agravante foi ela se sentir paralisada, e paralisada, na verdade, o que o Júlio sente é estar morto, ou seja, sem o poder de administrar o corpo físico. Imagina, você está vendo tudo, é como você está vendo, né,
um bicho que está chegando, que vai te atacar, e você está ali paralisado, você não pode fazer nada, você está vendo que o bicho está se aproximando. Que não tem nada a ver com a piada do baiano, né? Que diz o seguinte: o menino estava deitado na rede, descansando, e grita lá: "Mainha, tem remédio para picada de cobra?" "Tem não, meu filho." "Por quê? Você já foi picado?" "Não, mainha, mas ela já está chegando, né?" Então, não tem nada a ver com isso. É que você fica paralisado mesmo, né? E de repente o bicho, você sabe que o bicho vai te pegar e não pode fazer nada. Então isso foi muito traumático, porque acrescentou aí o fato de que ela tinha que cuidar de você. Porque o instinto materno da proteção, né? Principalmente nos primeiros meses, nós somos totalmente dependentes da mãe, né? E a mãe tem aquela proteção instintiva maluca, né? Que se mata para proteger o filho, para dar vida para o filho, para que o filho sobreviva, né? Quantos são os casos que já aconteceram? Então, nesse momento instintivo, ela passou todo o trauma para você. Não é um fato hierárquico que porque ela faz assim que você tem também. Não, não tem nada a ver. São processos semelhantes, mas não são iguais. Cada um tem o seu processo. Tanto que eu vou dar uma lidinha aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui no pêndulo nós vamos ver assim. Então o processo do Júlio, de quantas encarnações? O processo do Júlio de encarnações, 1, 2, 3. O processo da mãe é de 4 encarnações. O processo dela não tem nada a ver com o dele, né? Mas eles praticavam juntos, né? Alguns procedimentos de enterrar gente viva, porque faziam experiências lá e tal, com medicina, etc. Vem ainda agravado para o Júlio o fato de receber uma educação oriental. A gente sabe que o japonês é muito rígido, né? Nas suas questões de ancestralidade, né? O pai é dono absoluto, que transfere para o filho mais velho, enfim. Quem conhece um pouco da cultura japonesa sabe do que eu estou falando. Então isso tudo traz o quê? Da mesma forma que ele tem esse monte de medo, mas ele tem uma parte dele indo buscar, né? Buscar essa tecnologia, buscar a tecnologia do hobby de ler desses assuntos. Aí encontrou amiga que sabe reiki, opa, ele já se interessou. Por quê, Júlia? Você é um médium potencial, você precisa urgente se tratar para equilibrar esse processo auto-obsessivo que você está vivendo. Você não tem obsessor te tocando, não. O processo é seu mesmo. São exatamente esses corpos de outras vidas que estão aí batendo na sua porta e dizendo para você: acorda, cara. A vida que você está levando não é essa, porque você não veio aqui com essa missão de vida. Você veio com essa sensibilidade toda, com o dom da palavra. Você é um mestre, Júlio. Você tem que comunicar. Vai ser um grande palestrante, né? Parecido com a moça que eu avaliei de manhã, que tem todas essas afinidades, tem toda essa sensibilidade aflorada. Ou seja, você é um médium que não tem controle sobre a sua sensibilidade, sobre a sua mediunidade. Precisa o que aprender? Como é que aprende? Se autoconhecendo, que é o que você vai aprender no Instituto Biosegredo. Eu recomendo para você, Júlio, além do tratamento, já se inscrever nessa turma de formação de terapias quantiônicas que está acontecendo e cuja aula é aí no último final de semana de novembro. Por quê? Porque, sabe, não vai adiantar você fazer só um cursinho de desenvolvimento mediúnico numa casa. Por que o salmo te alivia? Né? Porque essa parte religiosa de você que está te cobrando ser não o religioso, mas o esperto em espiritualidade, passar a sua missão de vida, que é o que você tem que fazer, está cobrando de você, né? Ir para esse caminho. Então, quando você começa a ler e etc., te alivia, porque essa subpersonalidade sua se acalma um pouquinho. Mas é paliativo, não adianta nada, né? E você vai rezar, daqui um pouquinho tem um ataque mais forte. Não funciona. O que você precisa é assumir o seu papel de terapeuta que você deve se formar nesse planeta. O convite fica aí. E se quiser, informações do Instituto Biosegredo é 3520-0500, São Paulo. 3520-0500. Esse curso você pode fazer em São Paulo, Itatiba e Sorocaba. E você pode ser atendido ainda na Vila Mariana, Itatiba, Sorocaba, Alphaville, Horto Florestal, Jundiaí e logo em Fortaleza. Acabou o nosso tempo, né, Tomás? Então,
Tem dúvidas? Você quer receber uma avaliação como essa do Júlio, que ainda vai ser completada, e eu vou mandar por e-mail para o Júlio? Entra no nosso site www.institutobiosegredo.com.br. Você vai lá achar tratamento à distância, clica ali que você vai conseguir enviar um e-mail para a gente. Manda aí o nome completo, data de nascimento e um breve relato, como fez o Júlio aqui, do quais são os seus questionamentos. Você vai receber orientação gratuita de um bioterapeuta. Se quiser se tratar, quiser mudar a sua vida, quiser ser feliz, é o caminho do Instituto Biosegredo. Por isso que eu digo sempre, sabe, bonitinha, você pensa que você está longe de mim? Está muito enganada. Eu estou muito mais próxima de você do que você imagina, viu? Um beijo no seu coração e eu fui!